O juiz Rodrigo Roberto Curvo, da Vara Especializada do Meio Ambiente, determinou que donos de 10 fazendas destruam as lavouras cultivadas fora do período permitido, no prazo de 72 horas. Caso já tenha sido feita a colheita, o magistrado mandou apreender e armazenar, além de embargo dessa área onde houve o plantio. Uma das fazendas pertence ao presidente da Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. A ProSoja informou em nota que o plantio para finalidade de pesquisa científica é feita com transparência e diz que estranhou a decisão. Além dos produtores rurais, a ProSoja é parte em todas as ações propostas pelo Ministério Público Estadual. A maior área plantada fica no município de Vera e pertence a Antônio Galvão. A lavoura ocupa 100 hectares de terra. Se descumprirem a decisão, os agricultores devem ser multados. A decisão foi dada porque os produtores rurais já tinham sido notificados pelo Instituto Nacional de Defesa Agropecuária, o INDEA, mas não tinham cumprido a recomendação. As fazendas ficam localizadas em Primavera do Leste, Campos de Julho, Tabaporã, Lucas do Rio Verde, Cláudio, Campo Verde, Paranatinga e Vera. São 2 em Primavera do Leste e 2 em Vera. A ação cita uma instrução normativa conjunta da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e o INDEA de 2015, que estabelece medidas fitossanitárias para a prevenção e controle da ferrugem asiática em Mato Grosso. Uma delas é o período restrito para o plantio de soja no estado. Só pode ser feito entre 16 de setembro e 31 de dezembro. Há exceções para o cultivo fora desse período, desde que seja para fins de pesquisa científica para melhoramento genético da soja, avanço de gerações de linhagens de soja, reprodução e multiplicação de sementes genéricas, de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo. O plantio experimental também tem data definida para ser solicitado ao INDEA e prazo para acontecer, caso seja feita a autorização. De acordo com a ação, a Embrapa já informou que a permissão para semeadura em fevereiro, de forma excepcional, mesmo que em pequenas áreas, pode acelerar ainda mais a evolução da resistência do fungo aos fungicidas. Nossa equipe de reportagem conversou com o engenheiro agrônomo Cláudio Ducati, que falou da importância do produtor estar respeitando o período do vazio sanitário. Nós temos o período do vazio sanitário, em que existe uma lei que não é permitido cultivar soja nesse período, que vai até 15 de setembro de cada ano. Então, assim, as lavouras que estiverem plantadas nessa época, elas não poderiam ser cultivadas e elas sofrem sanções da lei. Então, o INDEA é o órgão encarregado de fazer a vigilância dessas lavouras, notificar os produtores que, porventura, estiverem cultivando soja nesse período. Por que esse período? Esse vazio sanitário é exatamente para que a propagação, principalmente da ferrugem da soja, não seja tão intensa. Por quê? Nós temos pivôs centrais no município, no estado de Mato Grosso, em que, se nós cultivarmos soja nos pivôs, nós estaremos estendendo o período em que a doença, a ferrugem, esteja se multiplicando, podendo aumentar muito o seu inóculo, por ocasião das lavouras comerciais que começam em outubro, novembro serem plantadas. Então os produtores vão ter que despender de muito mais fungicidas, para o controle dessa doença. Então esse vazio sanitário ele foi estipulado para isso. Tá? Então todas as lavouras que estiverem dentro desse período devem ser eliminadas. Por exemplo, agora esses dias acabou o plantio da colheita, aliás, a colheita da soja. A gente sabe que as colheitadeiras não colhem toda a soja, perdem muito soja. E esse soja, sementes, esses grãos vão germinar e vão dar origem a uma nova planta. Elas vão estar instaladas lá na lavoura. A gente chama isso de soja tiguera. O produtor tem que eliminar também essa soja, porque ela também é fonte de inóculo. A doença vai se instalar nessa plantinha e vai ficar se desenvolvendo durante todo o período. Tá? E quando chegar lá na época do plantio,
ela vai estar com inóculo em alto potencial para infestação nas novas lavouras.